Shalom, queridos. Que bom que você está aqui no nosso canal para, mais uma vez, estar compartilhando vídeos onde a gente traz aqui informações importantes, tanto da área política, social, da igreja, palavras também, que tenham com a finalidade de edificar o corpo de Cristo, trazer informação e fazer com que o povo de Cristo tenha ou passe a ter, né, um nível de consciência muito mais avançado e maior e que proporcione que ele faça escolhas mais assertivas, mais corretas, mais bem elaboradas sobre a sua vida, para a sua família, para o seu país e assim por diante. Tá certo? E eu preciso muito de você para que esse nosso canal avance. E para isso, para que esse canal avance, eu preciso que você faça 3 coisinhas para mim. 3 não, 4 coisinhas. A primeira coisinha, não é muita coisa não, viu, gente? Não considere isso muita coisa não. A primeira coisa, se você não é inscrito ainda no canal, é se inscrever no nosso canal, certo? A segunda coisa é que você possa curtir esse vídeo. Ah, eu não assisti ainda, mas curta. Então coloca aí quem não gostou. Você pode colocar tanto um quanto o outro, não tem problema. Ou se você quiser, para saber se deve curtir ou não, assiste até o final. Lá no finalzinho eu vou falar sobre uma promoção que eu estou fazendo do nosso curso de teologia fantástico. Você quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Então vai lá que eu vou te mostrar uma promoção hoje, nesse vídeo, exclusivamente nesse vídeo, onde você vai poder fazer um curso de teologia de uma maneira bem especial, tá certo? Bem especial mesmo. Então a gente vai falar isso lá no final. Então fica aí, se segura até o final, aí você vai também poder avaliar o vídeo. E a quarta coisa é compartilhar esse vídeo. Então pega aí no botão de compartilhe, coloque mais pessoas, que isso tudo ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa extremamente séria e importante. Então, diante dessa discussão que existe, estou motivado a fazer esse vídeo. Uma certa feita eu participo de vários grupos de cristãos, né? Grupos de WhatsApp, pastores, cristãos, etc. Em um desses grupos há uma figura aqui na minha cidade, Salvador. E essa figura é uma figura muito conhecida, figura política muito conhecida, que andava no meio cristão, inclusive filho de pastores e tal, até pastor também. E essa pessoa, na última eleição, o partido dele, também não vou dizer nomes de ninguém aqui, ele simplesmente, como o partido dele não fez o número mínimo de candidatos, caso, acho que foi para a cidade, foi isso aí, não foi eleição para governador, estado, tudo direitinho, o partido dele não fez o número completo de deputados. Então entrou naquela coisa de partido nanico e foi extinto. E esse rapaz, ele tinha a opção de se ligar a um governo ou a um candidato mais conectado, alinhado com os princípios evangélicos ou com a esquerda. E ele se alinhou com a esquerda. Dessa forma, essa pessoa mostrou quem era o caráter dela. E aí ficou aquela dúvida, né? Se o crente ele pode ser de esquerda ou de direita. Eu fiz muitos estudos, irmãos, mas muitos estudos mesmo. E hoje eu tenho até materiais, não em outro site, eu tenho um outro site mostrando, fazendo um comparativo entre o comunismo e a liberdade, né? E o cristianismo. E a gente vê que o comunismo não tem nada a ver com o cristianismo. A gente também sabe que os partidos de esquerda, eles apoiam causas anticristãs, isso mesmo, anticristãs. O líder, um dos maiores, ou o principal líder russo na época, o Lenin, né, um teórico, o próprio Marx, Karl Marx, também teórico do comunismo, certo? Eles são completamente ateus e anticristãos. E todos os países onde a fé, ou melhor, onde o comunismo é implantado, o cristianismo é perseguido, certo? E é sobre isso que eu vou falar aqui agora, né? Nós vamos falar aqui agora sobre um país chamado Cuba. Você já deve ter ouvido falar. E olha só essa matéria que saiu essa semana sobre Cuba. Então vamos ler aqui a matéria junto com vocês. Crise alimentar se agrava em Cuba e pressiona cristãos. Né? E pressiona cristãos. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é por que a crise alimentar se agravou em Cuba. Em primeiro lugar, olha só. Aqui diz assim: a crescente crise alimentar em Cuba tem provocado impactos severos nas comunidades cristãs do país.
normal. Uma crise alimentar, ela provoca impacto em qualquer uma em qualquer lugar do mundo, em qualquer comunidade. Mas aqui, ó, onde a escassez e extrema inflação, olha aqui mais um resultado do comunismo. Escassez e extrema inflação atingem níveis alarmantes. De acordo com a lista mundial de perseguição de 2024, publicada pela Portas Abertas, Cuba ocupa a 26ª posição entre os 50 países onde os cristãos enfrentam maior perseguição. Ou seja, ele está na metade superior dos países que mais perseguem cristãos, sendo o país latino-americano mais alto nesse ranking. Então, aqui das Américas, Cuba é o país que mais persegue cristãos. Olha só, agora aqui, ó. Em meio à falta de alimentos, remédios e combustíveis, líderes e membros da igreja local testemunham que a fé e a solidariedade têm sido instrumentos fundamentais para a sobrevivência. Ou seja, o que sustenta essas pessoas é a fé e a solidariedade. Aqui fala aqui o seguinte, um pastor Antônio. O pastor Antônio, que serve há mais de 3 décadas, resume a gravidade do momento. O país está em crise há muitos anos, ou seja, Cuba está em crise há muitos anos. Mas muitos anos foram piores em termos de escassez, mas os últimos anos, foram os piores em termos de escassez de alimentos. Segundo a análise da revista The Economist, esta é a pior crise enfrentada por Cuba desde o colapso da União Soviética, seu antigo parceiro econômico. Veja só. Eu quero parar por aqui. Aqui a gente tem aqui um papel das igrejas, tudo mais. É importante a gente ler até sobre a perseguição e a resistência, porque isso nos arvora. Mas com relação ao tema do vídeo, que é o tema que eu quero levar em consideração, é importante a gente parar para refletir aqui nesse momento. Aí o texto diz, e isso é constatado, que Cuba tinha como parceiro econômico a União Soviética. E essa parceria econômica levou Cuba à situação de miséria que está vivendo hoje, de escassez alimentar que está vivendo hoje. Se nós observarmos hoje, irmãos, a União Soviética, a China, a Coreia do Norte, o Irã, são países que representam essa, entre aspas, dita esquerda. Que é justamente essa que conflita, que combate a direita, que combate os princípios bíblicos. O Irã é um dos países que mais persegue cristãos do mundo. A igreja que mais persegue no mundo, uma das, está na China. A Rússia também persegue cristãos. Todos eles são países que a nossa nação está se alinhando e todos eles são países de esquerda. Então, o cristão ser de esquerda, pastor ser de esquerda, significa que ele se alinha com essas práticas. E quando ele se alinha com essas práticas, ele está olhando para o país dele e está projetando para o país dele esse futuro. Um futuro de miséria, um futuro de escassez, um futuro de perseguição à igreja, um futuro de situações que são escabrosas e completamente contrárias à vontade de Deus, contrárias aos princípios da vontade de Deus. Portanto, meus amigos, certo? Não é compatível de forma alguma um cristão ser de esquerda. Você pode achar ruim o que for. Eu tenho amigos que são e praticamente eles já não falam mais comigo sobre esse tema, né? Eu não deixo de falar, eu os amo e assim por diante. Mas quando você aceita um governo como está aí, um governo corrupto, um governo que fez todo tipo de prática equivocada e chega na época da eleição, e a gente está chegando na época da eleição, você esquece tudo isso por causa de uma promessa de um emprego no futuro, ou quem sabe também um depósito na sua conta corrente, ou quem sabe um milheiro de bloco, ou algum benefício pela sua igreja. Você está condenando a sua família e o seu país a num futuro próximo a um estado de miséria. Então tenha cuidado. Tenha cuidado, não aceite, não se venda, não entregue, não venda a sua alma para o diabo nem para o esquerdismo, porque isso é coisa do diabo. Entendeu? Infelizmente, não estou dizendo o que eu estou dizendo aqui é que é esse tipo de comportamento, tá certo? Então, por favor, analise com cuidado,
Eu tenho até um certo cuidado nisso que eu estou falando. Não estou falando que aqui o esquerdismo é coisa do diabo, mas o comportamento de se vender, de se corromper, certo? A relação, isso sim, o esquerdismo é coisa aqui dos homens que fazem tudo errado, tudo atrapalhado. E não tem a menor intenção de trazer, benefício popular, mas sim um benefício individual, né? A gente vê como é que vive nababescamente aí o nosso presidente. Então, espero que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Eu tinha falado numa promoção e é isso aí. Se você tem um sonho, tem um projeto de vida, tem um chamado de Deus para a tua vida e quer alavancar esse chamado, você deseja crescer na fé, na graça e no conhecimento, nós temos um seminário teológico online, né, que é o seminário, o Instituto de Teologia Saudável, onde você vai aprender sobre teologia de qualidade, onde você vai ter videoaulas, apostilas em PDF, certificado, tudo isso por apenas R$ 37. Apenas R$ 37. Então é a chance de você crescer no seu conhecimento da palavra, é a chance de você alavancar. Eu tenho mais de 15.800 alunos espalhados por 24 países, a maior parte aqui no Brasil, mas eu tenho muitos alunos na África, muitos alunos também nos Estados Unidos, e todos eles nunca me mandaram reclamação, nada disso, estão satisfeitos e você pode ser um deles, tá bom? Então que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.